E hoje, no nosso MGeekcast, geralmente a gente costuma trazer assuntos maravilhosos para vocês, né? Assuntos diversificados. A gente já falou sobre séries, sobre filmes, mas hoje o assunto é aqui no chão. A gente vai dar uma volta no mundo. Vamos provar que somos Mundial Geek. Pois é, meu amigo. Nós estamos no nosso MGeekcast Convida com as Lemos Viajantes. Elas começaram com o Instagram sobre viagem, dando dicas de viagens, né? Elas têm um blog também dando dicas de viagem. E nesse blog também vocês podem conhecer um pouco da vida delas também. Escreveram 2 livros, né? Que nós vamos abordar por aqui também. Uma é militar da Força Aérea e a outra é professora de música da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós estamos com a Karine e Carol, as Lemos Viajantes. Fala aí, minhas amigas. Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Karine, uma das irmãs viajantes. Eu sou professora de música e eu trabalho muito com inclusão. Eu também tenho uma página que divulga sobre acessibilidade em Libras e música para surdos. E uma das minhas maiores paixões é viajar. E eu juntei com a minha irmã e a gente conversa muito sobre viagem no Instagram e no blog. Muito boa noite, pessoal. Enorme satisfação que a gente está aqui. E eu sou a Caroline, uma das irmãs viajantes. Sou militar. Atualmente estou servindo no Rio de Janeiro, mas já servi em Brasília. Passei um tempinho em São Paulo também, em Guaratinguetá. E quando eu passei para militar, que eu comecei a viajar mais, né? Desbravar um pouquinho mais. E aí começou a minha sede por conhecer novos destinos. E graças a Deus a gente se juntou aí e estamos com esse projeto aí de viajar e trazer acessibilidade aí para a galera. Que legal, é isso aí, olha, acessibilidade é sempre muito bom, né? Nós aqui do Mundial Geek também apoiamos, sempre quando a gente pode, a gente costuma fazer bastante matéria, bastante artigo sobre isso, um tema muito importante. Bom, antes da gente começar algumas perguntas, meu amigo Anderson tem algumas perguntas para fazer para vocês, mas eu gostaria já de antemão de fazer 2 perguntas em uma. Pode responder tanto a Karine quanto a Carol. Quem foi que teve a ideia primeiro de ter a página, de onde partiu a ideia, e se vocês tiveram medo no começo, às vezes, de viajar, porque eu, particularmente, eu sou nerd, eu tenho muito medo de viajar para um lugar longe, sabe? Fico com medo, às vezes, sei lá, de às vezes chegar lá, o hotel não me entregar o roteiro do jeito que eu quero, às vezes, até por questão mesmo de você sair de uma cidade, entrar numa outra cultura, né, ir para um outro estado, não sei, pelo menos da minha parte, eu tenho muito medo, acho que muita gente também tem medo, às vezes, de viajar para longe, para lugares que não conhecem. Vocês tiveram esse medo também no começo? Qual das 2 teve a iniciativa de querer fazer uma página sobre isso? E se as 2 tiveram algum tipo de medo, de a gente vai para tal lugar, talvez pode ter algum problema, vamos tentar ficar mais perto por enquanto, depois um pouquinho mais para longe. Como é que foi o início de vocês? Me conta. Então, antes do Instagram, a gente já dava dicas para as pessoas da família, amigos, conhecidos. A gente fez a nossa primeira viagem, se eu não me engano, Carol, me corrige, foi em 2016. Foi a nossa primeira viagem. Então, a gente viaja, assim, recentemente, há pouco tempo. Não tem tanto tempo que a gente viaja. Nós somos filhas de camelôs, nós viemos de família simples, em que viajar, às vezes, estava só em histórias, em filmes. Então, quando a gente descobriu que era possível viajar, e a nossa primeira viagem é até um pouco curiosa, que a gente não escolheu o destino, a gente escolheu o preço da passagem aérea. A gente viu o lugar mais barato e a gente foi sem saber nada. E quando a gente voltou dessa viagem, uma porta se abriu, um mundo se abriu. Nossa, que legal, que sensacional conhecer. E deu um empoderamento pra gente, assim, tão grande, que a gente queria contar para todo mundo quão legal era viajar, embora a gente só tinha feito uma viagem. Então, a gente conversava muito com os nossos familiares e amigos. A gente postava sobre as nossas viagens, nossos perfis pessoais e no Facebook. E com a pandemia, muitas pessoas pediam dicas de viagem, e aquele tempo ósseo, né, que a gente ficou bem no iniciozinho da pandemia, no caso, né, quando tudo estava fechado, a gente começou a escrever
relatos. Eu escrevi um texto que eu tive 2 vistos negados, só consegui aplicação no 3º. Na semana da viagem que eu consegui o meu visto, já estava tudo pago. Então, as pessoas foram se identificando com a nossa história. O pouco que a gente sabe, a gente gosta de compartilhar, é uma troca. E a gente aprende muito também, que a gente segue também muitos perfis de viagem. Então, acho que começou assim naturalmente. A gente voltou de uma viagem contando histórias, porque acho que isso que é um viajante, né? Chega cheio de histórias para contar, para compartilhar. E isso foi acontecendo de forma espontânea dentro do nosso círculo de amigos, famílias. E aí, ano passado, no iniciozinho da pandemia aqui no Brasil, surgiu o nosso perfil. E a gente adora compartilhar, a gente adora quando as pessoas escrevem: nossa, primeira vez que eu viajei para fora do estado, foi com a dica de vocês. Porque eu acho que é isso, abrir horizontes, ver que tem possibilidades, né? Então, foi de forma assim, bem espontânea mesmo. Eu passei por um bom tempo em Brasília, né? Foi quando eu comecei a viajar bastante. E aí você percebe que você está influenciando as pessoas quando uma pessoa vai viajar e ela te manda um zap perguntando: pô, tem uma dica de tal lugar. E isso começou a acontecer frequentemente, né? E aí as pessoas: pô, por que você não posta mais no seu perfil sobre a viagem e tal? Isso aí foi meio que incentivando também bastante a gente a transformar o nosso perfil em uma coisa mais profissional, uma coisa mais dedicada para isso e tentar alcançar mais pessoas. Então, isso também motiva bastante a gente. E cada vez a gente está crescendo mais aí, graças a Deus. E quanto a essa questão do medo, com certeza ele é muito forte, né? Para quem precisa dar o pontapé inicial e para quem também já é um viajante também já de longa data, porque toda viagem é uma experiência nova, é uma cultura nova, então sempre tem aquele receiozinho, a primeira viagem internacional, e é uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos. Um pontapé para mim foi justamente passar na prova de especialista da aeronáutica. Eu sou do Rio de Janeiro, nascida no Rio, e eu nunca tinha saído assim para fora, tinha medo de sair de casa, e passar na prova e ter que cursar em São Paulo foi aquele choque, né? Nunca saí de casa, nunca viajei, nunca morei fora, nunca tive minha independência, e agora o que eu vou fazer? Cancelo o concurso, não vou mais, e aquelas dúvidas e a incerteza, e aquilo ali meio que me lançou mundo afora, porque eu tive que viver ali sozinha, tive que mudar, tive que ir para outro estado, tive que me acostumar a andar de ônibus para ir para São Paulo, vim ver meus pais, voltar para São Paulo. Então, fazer mala, desfazer mala. Então, isso tudo foi entrando na minha rotina aos poucos. Quando eu terminei meu curso de formação, durou 6 meses, o resultado final foi destinado para Brasília. Aí, outra bomba, caramba, agora está mais longe, ficou mais feia a coisa, vou ter que pegar um avião, nunca andei de avião. E aí, a coisa vai entrando meio que no sangue, né? Agora é mais longe, é avião, é outra realidade. E quando eu fui morar em Brasília, sempre vinha nas férias para visitar minha família no Rio, né? Até que teve um dia que eu, caramba, só tô indo pro Rio, não tô conhecendo nenhum lugar, tô gastando do mesmo jeito, poderia estar investindo num passeio para conhecer um outro estado. E aí foi quando eu comecei a pensar, poxa, eu tenho 30 dias de férias, vou reservar pelo menos 10 dias para conhecer um novo destino. E foi aí que eu juntei com a Karine, vamos conhecer algum lugar, vamos gastar pouco, mas vamos conhecer. E aí pesquisando passagem mais barata, Fortaleza, consegui uma promoção e foi o nosso primeiro destino. E daí a gente voltou, não, agora quero fazer isso para sempre. E aí, toda vez agora, 10 dias, no mínimo, para conhecer um destino novo. E aí foi que começou. Pois é, mais ou menos. Eu imagino, né, como é que deve ser isso aí, né? Porque eu também não sou do Rio, sou de Vitória, e acabei vindo para o Rio, a trabalho também, por também ser militar, e sei como é que vocês passam esse lance de logo no início, então, aquele frio na barriga de viajar para um lugar assim que você nunca foi, aí depois, né, vai embora, vai indo. Como vocês disseram, de 2016 para cá, né? Vocês falam que não tem muito tempo, mas, tipo, querendo ou não, são o quê? 5 anos, indo para 6 anos de viagens, dicas.
E eu, como meu amigo Renato disse, eu também sempre acompanho vocês ali, tanto nas páginas de vocês quanto nas pessoais. Então vejo como vocês, a vida de vocês ali, viagem, as famílias que vocês têm, né? Que tem tudo isso, né? Vocês vão viajar, mas não existe só vocês duas, né? Existe toda uma família ali, marido, né? A facilidade que vocês são irmãs, mas amigos, tal. Então é todo um planejamento para a viagem. Vou fazer agora aqui algumas perguntas que eu selecionei aqui para vocês. Como é conciliar o trabalho de vocês com as viagens, né? Que a Karine é professora, né? Então ela dá aula de música ali, mas como é que ela determina ali as viagens dela para não atrapalhar o trabalho dela e o trabalho também não atrapalhar uma certa viagem? E a Carol, por ser militar também, tem toda aquela rotina de trabalhar no dia a dia, cursos, essa coisa toda. Como é que ela consegue conciliar também as viagens delas, essa programação de viagem com o trabalho? Me diz aí, como é que vocês conseguem ajeitar tudo isso? Então, como eu sou professora, eu tenho as minhas férias já estipuladas, né? Janeiro e meio do ano, 15 dias em julho. Então, a Carol sempre pede as férias dela perto das minhas férias, para a gente poder estar viajando juntas. E eu consigo viajar também nos feriados prolongados, finais de semana. Então, a gente faz nesse esquema, né? Nos finais de semana, a gente faz viagens mais próximas do Rio de Janeiro. E as viagens mais longas, a gente acaba deixando para o meu período de férias, que a Carol sempre pega as férias junto comigo, que é janeiro, julho. E aí a gente consegue conciliar para a gente estar viajando juntas. Verdade. Essa questão de férias é sempre um malabarismo, né? A gente tem que sempre... Se for com bastante gente, tem que conciliar a agenda de todo mundo. E aí, marido, se for uma viagem mais longa, uma viagem posterior, vamos tentar acertar uma data que ninguém esteja de serviço, ninguém... Mas graças a Deus tem dado certo, né? Até hoje a gente tem conseguido conciliar. E a gente também gosta muito das viagens aqui por perto, né? Porque o Rio de Janeiro, poxa, tem muita opção. Você quer ir para a Serra, você tem Petrópolis, Teresópolis, você quer ir para a praia, tem a região dos lagos, então tem a Costa Verde. Então tem muito lugar bom para ser explorado aqui próximo, que você pode ali ir na sexta e voltar no domingo tranquilamente. E por estarmos aqui no Rio, a gente tem também essa vantagem. Olha, eu vou ser sincero para vocês, viu? Toda vez que eu visito a página de vocês, eu sei que é de viagem, mas às vezes parece um Instagram gastronômico, de tanta comida que vocês postam nas fotos. Meu Deus, mas é muita comida, e é uma comida, nossa, olha, eu não sei qual é o gosto que tem, viu, mas todas as vezes que vocês viajam, é de lei, todas as vezes que vocês ir para algum lugar diferente, vocês pagarem, a gente está aqui no hotel, então, vocês chegam lá, como é que é essa ideia de tirar foto de comida? Me explica, como é que é? Vocês chegam no restaurante, no hotel, aí vocês falam assim, vocês querem saber algum roteiro? Vocês querem passar... Não, a gente quer saber onde é o restaurante da cidade. Como é que é? Me explica, eu quero entender. O roteiro que vocês fazem já incluem já os restaurantes, as lanchonetes, vocês fazem uma pesquisa antes da comida local, ou não? Ou quando vocês saem passeando assim, vocês já acham já o que... no meio do caminho, vocês já param, esse restaurante aqui é bacana, vamos comer esse hambúrguer que parece bacana ou não? Vocês pesquisam antes, ou vocês saem no random? Como é que é? Comida é comigo mesmo, Renato. A gente ama esse turismo gastronômico. É só visitar a nossa página que vocês vão ver a quantidade de fotos que realmente tem de comida. E a gente pesquisa assim antes. Às vezes a gente vai para a viagem até sabendo o prato que eu já vou na viagem até sabendo o prato que eu vou pedir. Que eu já pesquiso, já entro na página, já entro no site. Então a gente pesquisa assim. A gente sabe que se a gente for fazer todas as refeições fora, a gente acaba tendo um custo muito alto. A gente tem uma planilha de viagem e que a gente costuma colocar todos os nossos gastos para ficar em equilíbrio, porque às vezes se a gente não vai com planejamento, a gente acaba gastando mais do que deveria. E como a gente gosta de viajar com bastante frequência, a gente tenta se policiar. Então a gente leva os nossos sanduíches, salpicão, sempre uma viagem de carro tem um salpicão pra gente comer no meio da estrada. A gente leva nossas comidas, mas pelo menos um restaurante no dia a gente inclui na nossa viagem. E aí a gente pesquisa. Na nossa última viagem, a gente restaurante muito famoso, um restaurante, Brotas Bar, que é temático,
com caiaques suspensos pelo salão. Então a gente já sabia que a gente ia parar ali, ia lanchar, ia fazer alguma refeição. Então a gente pesquisa assim. Bom, a Karine com certeza é mais ligada nisso do que eu. Às vezes ela sonha com os pratos que a gente vai visitar ainda, ela lembra, pensa, programa, e ela faz todo o esforço maior com relação à gastronomia. Eu também gosto muito, adoro, a gente adquiriu uma paixão aí de fotografia também, né? E eu gosto muito de fotografar fotos, pratos, né? Criar vídeos, a gente gosta bastante também. E ultimamente tem acontecido com frequência. Teve uma hora que eu até parei assim, Karine, a gente tem que dar uma pausa com comida, porque o Instagram você abre, você rola o feed, só tem prato. Vamos dar uma pausa. Aí a gente fica se policiando, mas a gente gosta muito. E principalmente quando a gente vai para uma viagem de uma cultura totalmente diferente, né? Mexicana, argentina, a gente gosta muito de conhecer o paladar, o tempero ali daquela região. Então, a gente ama. A culinária faz parte da viagem, da cultura, né? Então... Só para complementar, a minha decepção é tão grande quando eu planejo comer em um lugar e o prato não me agrada, que eu fico falando aquilo a semana inteira e às vezes me deixa desanimado na viagem. A gente foi num restaurante que não agradou a gente até relatou no nosso blog. Então, eu acho que é legal a gente dar dicas, né, quando o local é bacana, sobre preços, porque às vezes as pessoas têm até um certo temor de entrar no restaurante, porque ele é bonito, né, temático, e às vezes entra e o valor, né, ali do cardápio é acessível, é bacana. Então, a gente gosta sempre, assim, se possível, descrevendo os preços e tudo mais. Eu pelo menos, eu fico muito chateada quando eu programo comer em um lugar e não era nada daquilo que eu estava imaginando. Carol, existe aquele mito de que, às vezes, quanto mais próximo o restaurante for das áreas turísticas, mais caro ele é, e, às vezes, procurar uma coisa um pouco mais longe, um pouco mais escondida, talvez seja um pouco mais em conta ou não? Ou isso varia muito de lugar para lugar? Tem um pouco disso, mas também varia também. Por exemplo, em Brotas mesmo, a gente viu um restaurante que é muito famoso, né? Então você abre a página do Google, pesquisa, você só vai encontrar ele lá como o mais top. Só que na mesma rua a gente encontrou um restaurante também muito bom, com uma comida maravilhosa, que não está em blog, não está em nada, a gente encontrou andando, muito mais barato, né? E também tem um mito que a gente olha, às vezes, o lugar, é bonito, é caro, tá num ponto turístico, e você, às vezes, por receio ou por vergonha, alguma coisa assim, com esse temor, você não entra e perde uma oportunidade, às vezes, muito boa de ter uma experiência bem bacana. Um exemplo disso, com o Instagram a gente fica um pouquinho mais cara de pau, né? Então a gente entra, se tiver cara a gente sai, não tem isso aí não, a gente não liga, né? Então a gente cria essas crenças, né, de não, é caro, é luxuoso, tá todo muito bem arrumado, e a gente não entra. Mas tem um restaurante muito interessante, acho que num dos pontos turísticos mais tops do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar, ali o Terra Brasilis. Ele fica na frente do Pão de Açúcar, com uma vista maravilhosa. E se você entrar ali, você vai ter uma experiência incrível de ambiente, de lugar, de paisagem. E você consegue ali comer um prato executivo de almoço por R$36 e ter uma experiência maravilhosa. E a gente teve essa experiência, gostamos tanto do lugar, que eu ainda fiz o meu casamento lá. E... poxa, foi muito bom. E se eu poderia perder essa experiência se eu não tivesse entrado lá e apreciado e vivido isso, né? Cara, esse assunto deu fome, rapaz. Meu Deus do céu. Deu até fome esse assunto. Mas, ó, eu sou abusado, né? Eu não me contento em só ir olhar o Instagram. De vez em quando eu vou lá na Carol. Carol, e aí, cara? Indica um lugar aí. A Carol fala. Já fui em alguns lugares que ela já foi. E, às vezes... eu vou em algum lugar e falo, pô, Carol, fui naquele lugar, é muito bom. Tento falar alguma coisa assim, mas é sempre bom manter, né, esse diálogo assim entre, né, vocês e o público que vocês atingem, né?
que, querendo ou não, eles acabam falando indo em algum lugar que vocês não foram, é muito longe. Poxa, tem uma pessoa que mora lá em Rondônia e fala, pô, aqui tem um lugar bom e tal, indica, poxa, eu nunca fui em Rondônia, né? Não sei se vocês já foram. Mas qual foi, assim, o maior desafio que vocês tiveram nesse período, né? Qual foi aquela coisa que desafiaram vocês? Tantos para viajar, é uma coisa que as dicas de vocês deixam mais acessíveis as viagens, tanto no preço, tanto já no local. Mas para vocês, logo no começo, assim, ou até hoje mesmo, qual é o maior desafio que vocês encontram ou encontraram? Bom, por enquanto que a Karine vai pensando aí, eu vou falar o meu desafio. O meu desafio eu acho que perder um pouco da vergonha para falar, né? Você tá, às vezes, numa viagem, tem gente ali, então você tem que se expor, falar, gesticular, tirar foto. Então, isso, para mim, ainda é um desafio. Poder se expressar, falar, gravar, para mim é uma dificuldade ainda um pouco maior. Para a Karine, eu percebo que ela age com mais naturalidade, consegue ser mais espontânea em falar. Para mim, não. Eu prefiro ficar um pouquinho mais por trás das câmeras ali, fotografando, filmando, fazendo edição. Mas quando ela não vai, aí acaba que eu tenho que fazer esse papel aí. Para mim, meu primeiro desafio é ter o dinheiro para tanta viagem que eu quero fazer. Porque tudo que a Carol fala, tal lugar, era meu sonho ir nesse lugar. Então, tudo é meu sonho. Mas o meu maior desafio hoje em dia é questão de férias, porque minhas férias são em alta temporada. Questão de viajar, desafio de viajar, são em alta temporada, então o preço das passagens aéreas sempre estão mais caros, questão de lotação, né? Tudo está mais caro, pousada. Então eu vejo um desafio em questão de férias, de tempo, né? Então isso é um desafio que, se eu pudesse tirar férias em outro período do ano, eu tiraria. E aí fica uma dica pro pessoal, né? Viagem fora de alta temporada. Ô, Anderson, o dia que você quiser me pagar uma viagem, tá bom? Você pega a fora de alta temporada, pode mandar as passagens para cá que eu aceito, beleza? E já manda também o valor já dos restaurantes que a Carol e a Karine visitam, tá bom? Que eu vou aí e vou comer tudo, beleza, Anderson? Com certeza. Hotel não precisa, que tem aqui em casa. Comida não precisa, que a gente faz um ovo frito aqui para você de boa, baratinho, entendeu? E lugar para viajar aqui, o que mais tem aqui, pô. A gente pode viajar ali pro mercado, ali pra feira. Tá lá, gente. Mas, olha, eu entendo esse desafio, né? Acho que todo mundo passa por esse mesmo desafio, né? De vergonha, timidez, mas até mesmo o preço, né? E eu acho que o sonho de muita gente, eu não vou dizer todo mundo, né? Mas muita gente é viajar. Né, muita gente fala, quando me aposentar, eu vou passar a aposentadoria e viajar. Imagina um sonho, você se aposentar e viver viajando, né? Só que aí você acaba dar de cara com uma passagem de avião cara, ou uma passagem de ônibus cara, ou um lugar cara, e a pessoa acaba não indo para lugar nenhum. Eu demorei muito para começar a viajar. Nossa, como eu demorei. Então, essas dicas que vocês dão de preço, de local, facilita bastante a nossa vida aqui do lado de cá, que já vou ali, eu já sei o restaurante que eu vou naquele local, vendo ali aquela publicação que você postou, ou algum vídeo que vocês fizeram, até mesmo aqui no Rio de Janeiro. E eu sou do Rio, eu não sou do Rio, né? Sou do Espírito Santo, mas eu já tô aqui no Rio tem uns 20 anos. E tem muito lugar que vocês foram que eu nunca fui. E olha, né? E olha que eu viajo muito de navio, né? Viajava. Então, tem muito lugar que eu ainda não fui. Agora, durante a pandemia, né? Estamos ainda meio que em pandemia ainda. Isso atrapalha muito vocês irem para um certo lugar, por exemplo, vocês se programaram para uma cidade, mas aquela cidade ali passou no jornal ontem que tá ruim lá, né? Como aconteceu no ano passado, que acho que o foco ficou muito lá em cima, né? A pandemia, como é que vocês conseguiram lidar com essas viagens durante a pandemia? Com a vinda da pandemia, né, com o surgimento da pandemia do coronavírus, veio uma nova modalidade, na verdade não surgiu,
mas está em alta uma nova modalidade de turismo, que é o turismo de isolamento, que as pessoas procuram lugares mais tranquilos, né, mais no interior, contato com verde, para poder viajar. Então é isso que a gente tem feito bastante, viajar na nossa cidade e em cidades próximas, né, para a gente poder até redescobrir o nosso estado, redescobrir a nossa cidade, porque embora a gente more aqui, a gente, né, a gente nasceu e foi criado aqui no Rio de Janeiro, mas tem muitos locais que a gente não conhece. Então a gente tem procurado bastante turismo de isolamento e teve sim, em janeiro desse ano a gente viajou para Campos do Jordão. E quando a gente chegou em Campos do Jordão, estava fechando por conta do aumento de casos de coronavírus. Então, a gente não conseguiu fazer todos os passeios que a gente tinha planejado, os restaurantes fechavam cedo, acho que era por volta de 9 horas da noite, e o centro ficava bem vazio também. E a gente tem toda aquela cautela, aquele receio, o vírus está aí, eu tô gestante também, que aí causa mais medo ainda, né? Uma responsabilidade para 2 vidas. Então, a gente tem, sim, tido bastante dificuldade nas viagens, mas a gente tem escolhido mais essas viagens de isolamento. Tem 2 lados, né? A gente teve que aprender esse novo turismo, né? Mas também proporcionou muita coisa boa para a gente conheceu muitos destinos bacanas aqui, bem perto do Rio, né? Penedo foi um destino também que abriu muitas portas para a gente, bem legais. A gente cresceu bastante no Instagram, a gente apareceu em TV por conta desse destino, a gente conheceu Campos do Jordão, conhecemos mais Petrópolis, conhecemos Valença, muitos lugares maravilhosos que eu acho que se não fosse a pandemia não teria dado essa oportunidade para a gente. Mas também deixamos de fazer alguns destinos internacionais, né? A gente tinha pacotes de viagens compradas para viajar esse ano para Orlando, e a gente teve que adiar, jogar para frente. No início do ano também ia para San Andrés, também a gente preferiu adiar por conta dos casos de Covid, né? A fronteira estava até aberta, mas a gente prefere ter cautela e optamos por esses turismos mais de você pegar o seu carro e ir, encontrar um lugar mais calmo, mais contato com a natureza, e a gente tem seguido nessa linha aí. E temos gostado bastante. Eu acho que a pandemia realmente atrapalhou um pouco, né, o turismo em geral, né. Fiquei sabendo aí que tem cidades brasileiras que às vezes chegaram a perderem 70%, 80% da população, praticamente ficou toda desempregada por conta, né, por ser cidades turísticas. E agora que eu acho que está retornando, fiquei sabendo até que até em Nova York, até nos Estados Unidos, não tinham aberto ainda, não sei se vocês sabiam, mas não tinha aberto ainda, assim, os hotéis maiores ainda não tinham dado espaço para as pessoas irem lá, e agora, acho que é nessa última semana agora que aconteceu, de eles abrirem, reabrirem e tal. Então, acho que a pandemia atrapalhou bastante, e é muito importante esse tipo de adaptação, principalmente de vocês, que trabalham com isso, né? Então, às vezes, procurar um lugar um pouquinho mais isolado, uma coisa assim que não tenha tanta gente, tentar, às vezes, se precaver bem, até na hora de dar as dicas, talvez, né? Falar um pouco também sobre isso, porque eu acho que o medo também das pessoas, em cima de querer viajar, e hoje em dia até que a gente está a maioria das pessoas já estão vacinadas também, isso também acho que ajuda, deixa a pessoa mais segura, mas atrapalhou bastante. Nosso país, ele caiu muito na economia, né, por conta do turismo, isso atrapalhou bastante. Sobre, elas escreveram, né, temos 2 livros, aqui eu vou perguntar isoladamente, porque me corrija se eu estiver errado, mas tem um livro que é O Mundo Interestelar, que a Karine escreveu, e tem um guia, né, de como acumular milhas e viajar mais, que foi a Carol, né. Karine, começando por você, né, você é professora de música, e eu entrando no seu Instagram pessoal, vejo ali a parte de inclusão ali, para as pessoas que têm a deficiência auditiva, e você tem aquele lance de Libras, tal, que eu acho muito legal isso aí. E nesse livro Interestelar, Mundo Interestelar, que você escreveu, conta um pouquinho dele só para nós, sim, dá um resumo para a gente aí de como você teve a ideia de escrever, por que escreveu,
e do que ele fala? Bom, a viagem, ela sempre esteve presente na minha vida, embora eu não tinha de fato viajado, né? Viajei apenas em 2016. Mas como a viagem estava presente na minha vida desde pequena? Através dos livros, através do mundo imaginário, mundo de fantasia. Então, sempre eu resolvia as minhas questões e meus problemas viajando na minha mente, na minha imaginação. Então, eu quis trazer isso para o meu livro. O livro aborda a história de Joaquim, um menino muito esperto, muito curioso, e que ele viaja para o mundo interestelar, que é um mundo totalmente musical, onde as nuvens têm formas de instrumentos musicais, e quando ele aperta a nuvem, sai o som daquele instrumento. Cada passo que ele dá emite uma nota diferente, e nesse mundo ele encontra uma estrela surda. E essa estrela, ela não sabe que ela é surda, por conta da falta de representatividade. E existe muito isso, né? É muito comum, tanto no Brasil quanto no mundo afora, crianças surdas que são criadas por pais ouvintes, e essa criança, às vezes, com 8, 10 anos, não tem nenhum português e nem tem a língua de sinais. E o meu livro ele foi escrito inspirado nos meus alunos, em alunos que eu tive, e ele vai viajando com a Camille, e ela encontra outras estrelas diferentes, estrelas que não tinham 5 pontas, que tinham 4, uma estrela que ao invés de ser amarela era azul, simbolizando o autismo, e ela encontra estrelas cegas, ela encontra estrelas surdas, e no livro eu abordo como um surdo ele percebe a música, já que o mundo interestelar é totalmente musical. E eu falo de como a Camila ela descobre o som através do corpo dela, através do tato. Eu tento trazer no meu livro tanto a viagem e o poder que a viagem, sendo no imaginário ou sendo no real, ela pode transformar a nossa mente, pode transformar nosso mundo, as nossas questões. Que quando a gente viaja, né, convenhamos, a gente volta mais leve, a gente volta renovado, né? E eu tento trazer a inclusão, a música, a viagem. E eu estou escrevendo agora a continuação, que eu vou falar um pouquinho sobre o fenômeno da aurora boreal, nesse segundo livro. A gente não vê a hora de vir o segundo livro, que você conseguiu unir o útil ao agradável, né? Que é a música com a inclusão, aquela coisa toda, né? E eu fico imaginando, né? A gente vai lendo e vai imaginando ali a nuvem, o som, aquela coisa toda, as notas. Eu acho, isso é realmente muito, muito interessante nos dias de hoje e no futuro, né? Para as crianças, escolas, pais, famílias que têm algum filho ou um filho que tem algum parente que, né, acaba tendo essa deficiência auditiva e entre outras coisas. Muito maneiro isso. E Carol, ela também tem um livro, é um guia super prático, né? De como viajar, as milhas e viajar mais. Fala aí, Carol, explica para nós aí sobre esse livro aí, como é que você teve a ideia de ter esse guia e por que você fez esse guia para gente? Bom, a ideia é sempre viajar mais, né? Trazer um pouquinho mais da acessibilidade em questão financeira para a galera poder conseguir viajar mais. Então, se a pessoa não viaja por questões financeiras, existem outras opções da pessoa conseguir viajar mais, e uma delas é através das milhas aéreas. É um conhecimento que poucas pessoas têm, acham muito distante por ser difícil, por ser impossível, e a gente queria trazer um pouquinho mais para próximo essa realidade de é possível viajar trocando pontos do seu cartão de crédito, pagando uma conta de luz, enfim, pedindo um Uber, alugando um carro, tudo isso, coisas que você faz pequenas no seu dia a dia e que você consegue acumular pontos para você estar viajando, né? Eu fiz uma viagem antes da pandemia para a Argentina, Buenos Aires, e tive um gasto de menos de R$3.000. Foi uma viagem, poxa, acho que barato, contando alimentação, transporte, hospedagem, tudão, né? Gastos em geral. E eu fiz ela através das minhas milhas aéreas que eu juntei durante o período ali de 1 ano. Então, a gente lançou no Instagram, vamos trazer um pouquinho mais para a realidade e vamos trazer mais na prática, não vamos ficar só na teoria. Pode juntar milhas, mas legal, as pessoas não se empolgam para juntar milhas. Então, vamos trazer na forma prática. A gente lançou um desafio de 1 semana de acumular milhas, lançamos um grupo no WhatsApp e entrou uma galera querendo aprender.
E diariamente a gente dava doses ali de aulas de dia 1, o que você vai fazer? A gente passava a regrinha lá de tudo que a pessoa ia fazer, passava umas tarefas diárias ali, tarefa de casa, dia 2, tal coisa, e aprovando na prática como é que fazia, e foi ali a semana inteira. E a galera postando lá que estava fazendo e tal, dica, a gente trocava ideia. Esse grupo existe, tá mais lento, mas a gente está sempre postando, ó, tem tal dica aqui, ganha milhas assim. E aí eu juntei, compilei essas ideias todas para a galera que estava ainda no básico ainda e resolvi formular esse guia e explicando o que é milhas, o que são pontos, passo a passo de ganhar mais milhas, como pagar uma conta e ganhar milhas, e todo esse passo a passo aí está compilado nesse guia aí, que é o fruto da semana de milhas aí. Aí é um adianto, que eu mesmo falo, eu mesmo não me ligava muito nessa sorte de milhas, aquela coisa toda, e tem gente que acaba gastando as paradas do cartão de crédito e não usando para nada, passa o tempo, né, que acaba não aproveitando o que dá para aproveitar e ficando mais distantes. Tem um artigo, lembrando, muito importante, há algum tempo atrás a gente fez um artigo sobre um dos livros, Como Acumular Milhas e Viajar Mais, da Carol. Então, se vocês querem saber também um pouquinho mais, tem também no nosso site, só pesquisar lá no mundialgeek.com.